easy to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E com você? Tranquilo também, uma rodada com muitos bons jogos, né? Muitos bons jogos, jogo indo pra prorrogação, jogo interessante. Você viu poucos jogos que o time ganhou por mais de uma campanha. Assim de cabeça eu só me recordo da vitória dos Patriots. Os Bills ganharam de 33-17 dos Dolphins, foi relativamente fácil. Os Giants ganharam de 32-18, mas eles tiveram um touchdown ali no finalzinho que eles retornaram um fumble do Tampa Bay Buccaneers, então foi mais próximo do que o placar sugere. E como você falou, o Patriots e o Redskins, que foi, em geral, jogos bem disputados. A gente já vai passando para a segunda metade da temporada e cada jogo agora vale muito, né? Sim, agora todo jogo vale muito. Você vê esse jogo Pittsburgh Steelers e Oakland Raiders, que foi um jogo que eu insisti muito nesse ponto semana passada, porque é um jogo que nesse momento não parece que ele vai decidir qual time vai para os playoffs, mas você começa a ver a tabela, você olha os jogos de cada time e você pensa, esse jogo é fundamental para os playoffs lá na frente. É aquela história, a NFL não é pontos corridos, mas na hora de ver quem vai se classificar para os playoffs, cada jogo é importante. Cada vitória vale uma vitória na coluna ali, então acho que uma derrota ali na semana 3 vale tanto quanto uma derrota na semana 16, só que a gente acaba perdendo um pouco o foco durante a temporada aí 17 semanas. Mas não vamos enrolar muito não, vamos começar para um dos melhores jogos aí dessa temporada, da temporada talvez, até mais emocionante com certeza. Vamos pro Sunday Night Football. O Philadelphia Eagles foi lá em Dallas, venceu o Dallas Cowboys por 33-27. Aí a sexta derrota consecutiva do Dallas Cowboys. Eu vi numa estatística, acho que nos últimos 10 anos o Dallas Cowboys nunca teve uma série de derrotas tão grande como essa. A gente viu o ataque do Dallas Cowboys funcionar um pouco melhor, né? A gente teve o Dez Bryant voltou, jogou bem. O Cole Beasley teve 2 touchdowns e passou de 100 jardas pela primeira vez na carreira. O Matt Castle até teve uma boa partida, lançou uma pick six ali, mas em geral teve uma boa partida. E o Philadelphia Eagles começa a aparecer o que a gente esperava dos Eagles, né? Porque eu acho que teve um momento ali que foi muito emblemático. No segundo quarto, o Philadelphia Eagles estava naquele ritmo alucinante deles no ataque. E teve um momento, faltando 9 minutos para terminar o segundo quarto, o Dallas Cowboys teve que pedir tempo porque para poder substituir na defesa, substituir uns 3, 4 jogadores de uma vez, porque os jogadores estavam exaustos já, porque no ritmo do Philadelphia Eagles você não consegue substituir na defesa. Então, os jogadores exaustos, e é exatamente isso que a gente espera desse ataque do Philadelphia Eagles, né, Zé? Sim, a gente criou essa expectativa toda a intertemporada, e aí quando a gente viu a temporada começando, os Eagles eles demoraram a engrenar, mas agora o time tá arrumando. O Sam Bradford tá conseguindo segurar melhor a bola, tá conseguindo evitar os turnovers. Pô, o melhor jogo dele na temporada, né? Sim, 295 jardas, um passe para touchdown, e ele conseguiu distribuir muito bem os passes, ele conseguiu aproveitar muito bem o DeMarco Murray, que parece que essa lei do ex é incrível, porque ontem foi o primeiro jogo que eu consegui ver o DeMarco Murray jogando realmente bem, e lembrando, mesmo que vagamente, aquele DeMarco Murray que a gente viu no ano passado. É verdade, a lei do ex é um negócio incrível. Eu até tuitei isso quando o DeMarco Murray conseguiu o touchdown. E a gente viu ele participando muito do jogo aéreo, né? Que não é muito o que a gente tá acostumado a ver o DeMarco Murray fazer, né? Ele teve uma recepção longa ali, acho que foi no terceiro quarto, que justamente é o que o Zé falou. Ele acho que talvez tenha teve a melhor partida dele na temporada. Aí só pra quem não viu o finalzinho do jogo, né? Que foi dormir, o Dallas Cowboys eles empataram, né? Foi pra prorrogação. O Philadelphia Eagles teve a primeira posse de bola e converteu uma quarta descida para uma jarda ali mais ou menos no meio do campo, um pouco, acho que na linha de 45 jardas do campo dos Cowboys.
E na jogada seguinte conseguiram um touchdown com o Jordan Matthews, que finalmente brilhou também. Outro jogador que vinha decepcionando muito. Ele teve uma grande partida, principalmente nessa jogada. E ele até entrou na endzone, jogou a bola lá na arquibancada, né? A gente tem até entrevista dele falando sobre isso. Vamos ouvir o que o Jordan Matthews falou. Yeah, I don't know. Right after I did it, I was wondering, I was like, I hope they don't find me. So that was the first thing. I'm an economics major, so it happens. So I was thinking, you know. But other than that, you know, when I got in, I heard Huff saying, throw it, like, just do it. So if I do get fined, I'm coming to him for part of it. Ele falou justamente sobre essa comemoração do touchdown da vitória, né, que ele jogou a bola na arquibancada. Ele disse que logo depois que ele fez essa comemoração, ele já ficou com a consciência pesada. Eu falei, será que vão me multar? Ele disse que estudou economia na faculdade, né, então ele já pensa no dinheiro. E também falou que quem ficou instigando ele para jogar a bola foi o Josh Huff. Eu sinceramente não tenho problema com isso, acho que até não vai ser multado pela NFL, mas acho que a preocupação com comemorações é justa, né? Porque a gente sabe que a NFL é um pouco sensível com isso. Mas a gente fala muito do DeMarco Murray, que lógico que não vem jogando o que a gente espera dele, nem longe disso. Sam Bradford também vem decepcionando. Mas o Jordan Matthews era outro jogador que vinha decepcionando, né, Zé? Sim, ele chegou para essa temporada. Ele chegou com todo mundo falando. Ele tem que ser o nosso wide receiver 1. Ele tá na segunda temporada. A primeira não foi tão boa assim, mas a gente tinha outros recebedores na equipe. Ele chegou. Esse ano era para ser o ano dele ser o cara para receber as principais bolas. E ele não vinha conseguindo corresponder a essas expectativas, mas o jogo de ontem foi muito bom e eu acredito que se ele conseguir manter bem esse ritmo, se ele conseguir que a equipe, se ele conseguir jogar igual ele jogou ontem, ele pode ser uma peça muito importante para manter esse ataque funcionando bem, fazendo a defesa adversária ficar cansada e conseguindo forçar o adversário a pedir timeouts e dar mais tempo para sua defesa, porque esse sistema dos Eagles é aquela história. Se o ataque não consegue ficar em campo, que é o que aconteceu algumas vezes, a defesa fica muito sobrecarregada também. O Jordan Matthews ele teve 9 recepções para 133 jardas e um touchdown. E acho que só uma última coisa que a gente vai falar desse jogo, eu acho que não tem como não falar, foram as fotos que surgiram do Greg Hardy do caso de violência doméstica que ele se envolveu. E ele tweetou dizendo que estava arrependido e tal, mas a primeira reação dele quando ele foi investigado sobre isso, acho que foi na conversa com o NFL, não lembro se foi no depoimento dele para a justiça lá da Carolina do Norte, ele falou que a namorada dele atacou ele, que ele estava se defendendo e que ela estava bêbada e caiu e se machucou. E quem viu as fotos fortes até, vê que é impossível e realmente é inacreditável como ele foi absolvido. Ele agora, até o caso foi tirado da ficha dele, né? Então não vai mais constar nada na ficha dele. Não é um cara que devia estar na NFL, é um cara que devia estar preso. E eu até tuitei isso ontem, eu peço até desculpa para os torcedores dos Cowboys. Eu acho que tem muito torcedor dos Cowboys que eu vi que não apoiou a contratação do Greg Hardy. Eu acho que você tem que ter um limite. A gente sabe que na NFL você pode fazer determinadas coisas fora de campo se o seu talento em campo tem um equilíbrio nisso, né? Vamos supor, se o Greg Hardy fosse um cara, um veteraníssimo aí, já não estivesse produzindo, ele não estaria na NFL. Mas como ele é um jogador talentoso, o pessoal releva um pouco as coisas que ele faz. Então, eu acho que ele não merece estar em campo na NFL, ele deveria estar preso. Não sei como é que são as leis nos Estados Unidos para violência doméstica, mas com certeza um caso desse foi uma falha aí da justiça. E peço desculpa ao torcedor dos Cowboys, mas eu não acho que o Dallas Cowboys vai conseguir ganhar o Super Bowl enquanto ele estiver na equipe. Porque eu acho que, pode ser até um pouco de besteira, né? Mas eu acho que ele atrai um pouco de energia negativa. Eu acho que, por mais que a gente veja aí no planeta, aí no mundo, no Brasil, no mundo, que às vezes coisas boas acontecem para pessoas ruins mesmo, né? Infelizmente o mundo às vezes acontece assim, mas eu não vejo esse time. Eu acho que traz muita energia negativa pro Dallas Cowboys. Bem, avançando agora, vamos falar um pouco de NFL, vou deixar
esse lado um pouco de lado. Você queria falar alguma coisa, Zé, rapidinho? Não, só confirmar o que você falou e concordar. Bem, vamos passar para outro jogão aí da rodada. Eu acho que até o nível técnico desse jogo em relação do Eagles e Cowboys foi maior. Só que acho que o final não foi tão emocionante. O Green Bay Packers perdeu por 29-37 para o Carolina Panthers. Vamos começar logo com a entrevista do Cam Newton depois do jogo. A gente tem a entrevista dele. E vamos ouvir o que ele disse. Well, that's good. We just gotta, clean a lot of things up. It wasn't pretty 8, but it is 8, and that's gorgeous in itself. So, we gotta find ways to finish. I'm speaking specifically to myself. Throwing that senseless interception at the end, but just thankful to have a defense that's lights out. Ele disse que ainda tem muita coisa que a equipe precisa melhorar, que o Carolina Panthers não chegou a 8 vitórias de uma forma bonita, mas o que importa são as vitórias e isso é lindo. Ter 8 vitórias para ele é lindo. Disse que o time precisa fechar melhor os jogos, mas é que ele disse que é uma crítica para ele mesmo, não colocando aí a culpa nos colegas dele de equipe. Ele falou da interceptação que ele lançou lá no último quarto, que deu uma chance lá pro Green Bay Packers. E ele ressaltou a importância do ótimo desempenho que a defesa vem tendo. Realmente a defesa vem tendo um desempenho inacreditável, né? Apesar de ter cedido 29 pontos. Mas eu acho que, assim, o Carolina Panthers está invicto, é o líder da NFC. Mas a gente tem que olhar um pouco pro lado do Green Bay Packers, que já são 3 partidas seguidas com atuações horríveis da defesa. E o ataque ali, o Aaron Rodgers não tem muita ajuda, né? Ele, até no final do jogo, o Randall Cobb começou a jogar um pouco melhor e tal. O Devontae Adams teve uma boa partida. Mas em geral, o jogo corrido não existe. Eu acho que chegou a hora de você colocar o Eddie Lacy no banco e correr com o Randy Starks, né? Não é Randy Starks, Randy Starks é outro. James Starks, né, Zé? Sim, principalmente porque eu tenho ele no Fantasy. O Starks, o Ed Lacy, ele tá... Ontem ele se machucou ainda, ele sentiu uma lesão na região da virilha. E realmente, ele tá acima do peso, ele não tá conseguindo correr bem com a bola. Ele tá soltando a bola, ele não tá conseguindo fazer, assim, nada. Ele tá muito mal, ele não tá conseguindo ajudar a equipe a produzir. E o Starks, quando ele entra em campo, pelo menos ele consegue ir longe, correr bem razoavelmente bem com a bola, e ele tem conseguido receber muito bem a bola. Eu vou ver se eu consigo aqui baixar os números dele, mas... Eu tô com eles aqui. Você tá com eles aí? O James Starks, ele teve 10 corridas para 39 jardas nesse jogo. Realmente não é nada espetacular, né? Mas em comparação ao que o Eddie Lacy fez, 5 corridas teve 10 jardas. Então, o Eddie Lacy, eu acho assim, claro que ele tá acima do peso, é bem claro isso, você vê ele. O Eddie Lacy nunca foi um jogador pequeno, né? Ele era sempre um pouquinho ali, assim, você sentia que ele tava um pouco pesado, sentia que ele poderia estar um pouco mais magro, mas ele produzia, né? Teve boas temporadas. Só que agora eu acho que tá prejudicando ele, mas não é só o peso, eu acho que ele tá numa péssima fase mesmo. E a linha ofensiva dos Packers também, que era uma das melhores da NFL entrando na temporada, ela não tá jogando bem também. O Aaron Rodgers sofreu 5 sacks, e a gente sabe que ele é um QB muito móvel, que ele tem um movimento de pernas ali, talvez o melhor da NFL, e conseguiu fugir de muita coisa. Poderia ter sido até pior, mas acho que o ataque do Green Bay Packers tem problemas graves agora para serem resolvidos. Claro que você ter Aaron Rodgers te ajuda muito, né? Mas acho que é impressionante como esse time do Green Bay Packers caiu de produção. Sim, os Packers... Você vê que é o que você falou semana passada. Os números deles têm caído. É alguma coisa que se estranha. O Aaron Rodgers, dentro de Green Bay, eles são praticamente imbatíveis. Mas você vê esses últimos 2 jogos que eles saíram de casa contra excelentes defesas, a equipe não conseguiu jogar no mesmo nível. E olha que ontem o Rodgers ele jogou muito bem, mas ele tá sentindo a falta ali do Jordy Nelson. Acho que ele tá fazendo falta nesse time, porque por mais que o James Jones esteja jogando bem, por mais que o Cobb ontem tenha jogado bem, falta essa equipe um wide receiver que chame a responsabilidade, porque muitas vezes
Eu não cheguei a ver o jogo de ontem, mas eu lembro de outros jogos que o Rodgers ele consegue escapar, se movimentar e sair da marcação, da investida dos pass rushers do outro time. E aí quando ele vai passar, ele olha, tá todo mundo marcado. O Jordy Nelson ele era um jogador que conseguia improvisar muito bem as rotas. E aí que falta um jogador que faça isso nesse time do Green Bay Packers e ajude o Rodgers nesses momentos. Voltando de novo pro Cam Newton, né? Eu até reclamei disso na última edição. Esquece aquela imagem que saiu, né? Aqueles números. Acho que não lembro qual página que fez, mas eu lembro que os números que fizeram essa comparação do Cam Newton com o Colin Kaepernick foi feito pelo Wall Street Journal. E esquece isso. O Cam Newton tá tendo uma temporada fantástica. Dessa vez os números mostraram que ele jogou bem de fato, né? Porque normalmente o Cam Newton, os números dele não traduzem o impacto dele em campo, e ele jogou muito bem, teve uma grande partida. E acho que ele mesmo fez autocrítica na entrevista que a gente escutou da interceptação que ele lançou. Mas em geral ele teve um bom jogo e correndo com a bola ele é espetacular. Eu até postei na página uma estatística. Ele desde que entrou na liga em 2011 ele tem 38 touchdowns correndo com a bola. Só o Marshawn Lynch tem mais touchdowns que ele nesse período. Então, e ele é um quarterback, é um número absolutamente fantástico. Essa defesa do Carolina Panthers é muito boa e o ataque está melhorando. Eu acho que o Carolina Panthers é a hora da gente considerar aí candidatos sérios ao Super Bowl. Só lembrando que o Josh Norman, ontem ele teve um momento que ele sentiu uma lesão, mas ele não chegou nem a perder um snap. Mas aí ele teve um lance que a bola passou no meio das mãos dele, né, que acabou sendo uma recepção longa do Randall Cobb. Não foi a melhor partida do Josh Norman na temporada. Mas você tem uma defesa que tem o Josh Norman, então, o melhor cornerback da temporada até agora. Tem o Luke Kuechly e o Thomas Davis fazendo temporadas fantásticas. O Thomas Davis teve uma interceptação no Aaron Rodgers já no último quarto, que foi absolutamente fantástica, uma das mais bonitas da temporada. Tem também agora o defensive tackle que está jogando no nível de All-Pro, que agora me fugiu o nome. E é um time muito bom e eu acho que a gente está começando a ver aí ele despontar como o time mais forte da NFC. Agora passando para outro jogaço que tivemos aí, infelizmente não foi transmitido na TV brasileira, o Oakland Raiders contra o Pittsburgh Steelers, né? E a gente falava como a experiência do Pittsburgh Steelers poderia pesar contra o Oakland Raiders, que é um time mais jovem, e acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi 35-38 pro Pittsburgh Steelers, né? 38-35, né, no caso. E no final do jogo teve aquela recepção do Antonio Brown, que era um passe curto, e o Antonio Brown conseguiu o que a gente chama de jardas após a recepção, né? Acho que foram 50 jardas, se não me engano. Colocou o time em posição de chutar um field goal. O Antonio Brown, que teve 284 jardas recebidas, ficou a 52 jardas aí do recorde da NFL, bateu o recorde do Pittsburgh Steelers. Um jogo absolutamente fantástico. Ele teve até 2 corridas longas também com a bola, só que agora não me recordo quantas jardas ele conseguiu. Acho que ele passou de 300 jardas total. E a gente tem a entrevista dele depois do jogo e vamos ouvir o que ele disse. Absolutely. I had a good flow. I was feeling really good. Positive energy. I was in the flow within every series. We was getting the looks that we practiced for, and I was pretty positive today. Bem, o repórter fez a comparação que ele estava na zona, né, in the zone, que a gente usa muito no basquete, né, quando um jogador entra num ritmo que começa a acertar todas as cestas de qualquer lugar. E o Antonio Brown concordou, disse que estava na zona, disse que estava em bom ritmo, com muita energia positiva, que as situações que se apresentaram no jogo foram justamente o que eles treinaram durante a semana e que o resultado foi positivo. O resultado foi positivo, mas acho que o Pittsburgh Steelers sai com uma vitória importante num confronto direto, mas perder o Big Ben aí pode ser aí algumas semanas é um golpe bem pesado, né, Zé? É um golpe muito pesado porque muda totalmente os prognósticos que a gente tinha até 2 dias atrás, porque esse jogo eu analisava como chave para ver qual dessas 2 equipes ia para os playoffs. Agora o Pittsburgh Steelers está sem o Big Ben e sem o Le'Veon Bell, o que pesa muito nesse ataque. O Antonio Brown ele é fantástico, mas ele não vai conseguir carregar esse ataque sozinho sendo um wide receiver
por mais que ele seja um wide receiver fantástico, que corra com a bola, que receba 15, 20 passes num jogo, que consiga mais de 300 jardas totais contra o Oakland Raiders, que retorne as bolas, embora a equipe agora esteja com o Jacob Jones. E você pensa, será que os Steelers vão conseguir conquistar as vitórias enquanto vão estar sem o Big Ben, com o Landry Jones de quarterback titular? O lado positivo disso, claro que não tem lado, perder o quarterback titular, um dos melhores jogadores da história da franquia, é muito complicado, mas o que eu tenho lido até agora, que são provavelmente 2 semanas, e seria um jogo contra o Cleveland Browns e uma semana de bye, né? Então, pelo menos, acho que mesmo com o Landry Jones seria um jogo vencível contra o Cleveland Browns, e a semana de bye você dá um tempo aí pro o Big Ben se recuperar. Agora, falando um pouco do Oakland Raiders, agora eu não lembro no nosso programa especial qual foi o seu palpite. Você palpitou J.J. Watt para Defensive Player of the Year, não foi? Sim, exatamente. E vamos parar com essa conversa de Charles Woodson para Defensive Player of the Year. O Fred, que me desculpe, se eu não me engano, ele que colocou o Charles Woodson, porque ele tá tendo uma temporada muito boa, ele vai pro Pro Bowl, ele talvez aí vire até All Pro, mas ele não é o melhor defensor do ano, e foi bem claro, ele teve uma partida ruim contra o Pittsburgh Steelers. Ele tava com uma lesão no ombro e agravou durante o jogo, mas ele foi queimado ali em alguns momentos, errou alguns tackles ali. Eu acho que é espetacular o nível que ele está jogando aos 39 anos, mas ele não é o Defensive Player of the Year. E foi justamente a secundária do Oakland Raiders que foi o principal problema, né? Eles estavam com o Hayden marcando aí o Antonio Brown, e tava tendo muita dificuldade. Ele ainda se machucou, né? Tiveram que mudar o corner. Então acho que se o Oakland Raiders não for os playoffs, que é o que parece que vai acontecer, mas apesar eu acho que o time ainda vai brigar, ainda consegue se recuperar dessa derrota, eu acho que o secundário é o ponto fraco dessa equipe. E do lado do ataque, o Derek Carr, outra partida espetacular aí, tá tendo uma temporada aí de Pro Bowl. O Amari Cooper talvez tenha tido sua pior partida como profissional e passou de 100 jardas e teve um touchdown. O Michael Crabtree tá se tornando aí uma das melhores contratações na off-season. Teve um jogo espetacular, eu não tô com os números deles aqui, mas foi um jogo espetacular. Eu fico pensando que o Oakland Raiders ofereceu bastante dinheiro pelo Randall Cobb, e o Randall Cobb acabou aceitando menos para jogar no Green Bay Packers. O Randall Cobb tá mal à beça, e o Oakland Raiders tá com uma verdadeira barganha com o Michael Crabtree, né, Zé? Com certeza o Crabtree tá sendo uma arma muito boa nesse time, e eu não sei se a duração do contrato dele, mas com o Latavius Murray correndo bem com a bola, se mostrando um bom running back, e um running back forte e alto, e com o Michael Crabtree, com a Amari Cooper e o Derek Carr mostrando assim, esse ataque do Oakland Raiders é um ataque novo que no futuro tá mostrando que é bem promissor. Tem outros bons jogadores ali, se você for minar, tem o Rivera, que é um tight end que, se ele não recebe tão bem a bola, ele bloqueia muito bem. Tem um dos melhores fullbacks da NFL, né, o Marcel Reese. O Reese é fantástico, é um fullback que bloqueia bem com a bola, que recebe bem a bola. Ontem ele não teve nenhuma grande recepção, mas eu já lembro de outros jogos que ele recebeu e conquistou muitas jardas em screen pass. É uma equipe que tem um conjunto que você cria grandes expectativas para essa equipe no futuro. O Michael Crabtree, ele assinou um contrato de 1 ano, né? Então vamos ver se ele vai... Como é que ele vai ser essa renovação agora? Vai ser complicado aí. A gente sabe que um jogador que tá tendo um ano como o dele, normalmente recebe bons contratos. De repente ele dá um desconto aí pro Oakland Raiders para continuar lá, porque o entrosamento dele com o Derek Carr tá sendo espetacular. O Latavius Murray deixou o jogo com uma concussão, né? E é a segunda concussão que ele tem em menos de 1 ano, então vamos ver como é que ele vai se recuperar durante a semana. Mas realmente esse time é muito promissor. Eu acho que ficam mais boas notícias aí pro Oakland Raiders do que mais notícias com essa derrota Pittsburgh Steelers, mas foi um jogo que foram até o finalzinho ali. Pittsburgh Steelers venceu no field goal com o cronômetro já zerado. Então acho que esse time tá muito no caminho certo e tem que continuar evoluindo aí porque a partir do ano que vem não vai ter mais Peyton Manning na AFC Oeste, né? Então a divisão fica aberta. E falando em Denver Broncos e Peyton Manning, o Indianapolis Colts venceu o Denver Broncos por 27-24.
Quem diria, acho que todo mundo achava que ia ser uma barbada. E Zé, você que é o torcedor dos Colts aqui desse podcast, já deu pra ver muito bem a diferença aí do ataque do Pep Hamilton e agora pro ataque do Rob Chudzinski, né? Com certeza, eu lembro que a gente estava conversando lá no nosso chat do NFL hoje. A gente estava conversando e eu comentei, o touchdown do Jack Doyle é uma jogada que o Pep Hamilton nunca faria e o Chuck... Agora o segundo nome é muito complicado para mim pronunciar o sobrenome dele, mas o Jack Doyle, ele foi uma jogada ali que eu não consigo imaginar o Pep Hamilton pensando naquilo. Provavelmente ele ia tentar uma jogada totalmente diferente com wide receivers abertos. É uma coisa assim que ele conseguiu remontar esse ataque dos Colts do jeito que a torcida dos Colts queria e é um renascimento. Os resto da temporada dos Colts pode ser que seja prejudicado, a equipe se sinta prejudicada nos playoffs porque não vai ter a vantagem de jogar em casa, provavelmente, porque é muito difícil você imaginar que outra equipe vai tirar essa vaga de playoffs dos Colts com o ataque melhorando. Mas eu acho que essa equipe vai ser, provavelmente ela vai perder muitas chances nos playoffs, porque ela não vai poder mais jogar em casa. A primeira rodada com certeza vai ser em casa, né, porque vai ganhar, tem tudo pra ganhar a AFC Sul, e vai ter um jogo já complicado, né, vai ser os Jets ou o Pittsburgh Steelers, né, no momento, se eu não me engano, seria o Pittsburgh Steelers, já é um baita jogo complicado aí, pode ser até o Oakland Raiders mais pra frente, e realmente jogar, aí depois vai enfrentar o Cincinnati Bengals ou o New England Patriots, se passar, claro, vai enfrentar um desses times fora de casa, então seriam confrontos complicados. E falando mais um pouquinho do ataque dos Colts, uma coisa que eu falava sempre do Pep Hamilton é que as jogadas pareciam dar muito trabalho para funcionarem, né? O T.Y. Hilton tinha que fazer uma jogada espetacular, o Moncrief tinha que fazer uma jogada espetacular, o Frank Gore tinha que fazer uma jogada espetacular, o Amon Bradshaw, sei lá. E agora você viu alguns esquemas ali, de vez em quando um tight end aberto ali, rotas, aquelas crossing routes, né, que é um recebedor começa de um lado e ele corre pelo meio do campo em direção a outra sideline. Então você já viu num esquema já ajudando um pouco o Andrew Luck que parecia mais decisivo, pelo menos na hora de correr com a bola, né, ele correu melhor com a bola. E do lado do Denver Broncos, né, pra gente terminar a conversa sobre esse jogo, me surpreendeu a defesa aí, teve uma partida bem ruim, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo voltou com alguns ajustes ali, mas novamente o Indianapolis Colts conseguiu se arrumar. Teve uma campanha fantástica o Indianapolis Colts no final do jogo de 6 minutos para selar o jogo. O ataque do Denver Broncos não jogou bem, acho que me surpreendeu a atuação da defesa dos Colts. O Peyton Manning, ele parece ainda bem fisicamente, melhor do que ele estava pelo menos. Só que não teve um bom jogo, ficou a 3 jardas de passar o recorde do Brett Favre, né? Acho que fica um pouco a decepção aí para o Peyton Manning não passar lá no Lucas Oil Stadium, né, Zé? Sim, eu lembro que a gente conversava e, se eu não me engano, ele ficou muito próximo, foi interceptado, não foi? Ali próximo da Red Zone. Se ele tivesse completado aquele passe, teria passado. Sim, eu lembro que foi muito azar, porque teve aquela bola que ia ser touchdown, que ele lançou pro Demaryius Thomas, que o Demaryius Thomas ia fazer o touchdown, ia ser um touchdown e ele ia ultrapassar o número de jardas, e o Greg Toller fez uma interferência ali e impediu o touchdown, e aí virou uma jarda, e aí não tinha como ele bater o recorde ali. É verdade, porque eu acho que ia ser bem legal ali, eu não lembro quanto que tava o placar, não sei se estava empatado, acho que não estava empatado não. E seria um touchdown, né, então o jogo naturalmente para, eu acho que a torcida dos Colts ia ser bem legal, ia aplaudir ele bastante e tal. Acho que seria um momento interessante, pena que não aconteceu. Mas nem sempre na vida as coisas acontecem da forma como elas deveriam acontecer. Bem, vamos passar pro próximo jogo aí. Agora a gente vai passar para aquela etapa que eu falo de um jogo, o Zé fala do outro. E eu começo agora pelo Redskins e Patriots, né, a maior barbada aí da rodada, de repente. Acho que talvez muita gente acreditava que seria uma barbada também Falcons e 49ers. Mas não foi o que aconteceu, e acho que esse Redskins e Patriots era a maior barbada. O Patriots venceu aí por 27-10.
teve uma grande partida do LeGarrette Blount, não estou com os números dele agora, mas ele passou de 100 jardas. E o ataque, esse backfield aí do New England Patriots, é bem complicado prever se você pensando em fantasy já está animado com o LeGarrette Blount. Então calma, porque se ele correu tantas vezes com a bola nessa semana, pode ser que na próxima ele corra 5 vezes. E o Belichick, ele odeia nossos times de fantasy. Do lado do Redskins, o Kirk Cousins lançou a interceptação, mas não foi culpa dele, né? Teve o ataque terrestre, é incrível como esse ataque terrestre dos Redskins simplesmente parou de funcionar, não consegue mais correr com a bola. Teve a volta do Deshaun Jackson, mas também não adiantou de muita coisa, né? E a má notícia pro New England Patriots é que o Dion Lewis sofreu uma lesão no joelho. Ele vai passar por uma ressonância magnética, então é bem capaz de você estar escutando esse podcast agora e já saber o que aconteceu. Se ele rompeu o ligamento, tá fora da temporada, seria uma perda bem grande pro New England Patriots. Eu acho que no mínimo ele vai perder alguns jogos, né? Porque parece que pelos exames ali locais, ali sem exame de imagem, dá pra sentir que o ligamento tá com algum problema, né? Que foi o que saiu pelo menos. Então, se ele tá fora da temporada, seria uma perda bem grande. Eu acho que o torcedor do Patriots tem que torcer bastante pra não ter rompido o ligamento. Zé, St. Louis Rams 18, Minnesota Vikings 21. Todd Gurley ainda não é Adrian Peterson. Ele jogou muito bem o jogo de ontem. Ele foi uma peça muito importante para guiar esse ataque do St. Louis Rams. Foi a primeira vez que eu vi ele ao vivo e realmente ele é um excelente corredor, mas a defesa dos Vikings se superou, jogou muito bem. O linebacker, o Chad Greenway, tava nele toda hora. O Linval Joseph também muito bem ali, evitando as corridas pelo meio. A defesa dos Vikings tá mostrando que tem um excelente jogo. A equipe tá mostrando um conjunto defensivo que começa a crescer, que eles nos últimos anos sempre draftando com as primeiras escolhas jogadores de defesa, e a defesa funcionando. O Adrian Peterson conseguindo guiar o ataque mesmo depois que o Ted Bridgewater teve que deixar o campo por causa de uma concussão. E essa concussão que é um lance que é meio complicado de você falar, porque eu não sei se todo mundo viu o vídeo, mas é um lance que você olha e você vê que o Lamarcus Joyner foi desleal, porque o Ted Bridgewater ele já tinha dado slide e mesmo assim ele foi em cima e acertou ele. Foi uma imagem muito feia e é complicado você ver isso. Eu acho que ele vai ser punido na NFL. Até depois do jogo, o jogador que deu o hit lá, que agora eu não lembro o nome, mas ele falou que conhece o Terry Bridgewater de infância, né? Que não foi a intenção dele. Eu não vi ainda o lance, mas eu vi algumas pessoas como o Zé falando que foi absolutamente legal, outras pessoas que talvez não tenha sido tão ilegal assim. Eu vou dar uma olhada ainda, mas eu acho que o que pesa é que o coordenador ofensivo é do St. Louis Rams, é o Greg Williams, né? Então, para você que não lembra, ele era o cara que criou, né, o responsável lá pelo aquele esquema que ficou chamado de Bounty Gate lá no New Orleans Saints, né? Para quem não lembra ou não acompanhava a NFL na época, foi um esquema do New Orleans Saints que a comissão técnica pagava aos jogadores, dava prêmios para os jogadores que tiravam peças importantes da equipe adversária de jogo. Algo absolutamente aí ilegal e antiético. E eu sinceramente eu achava até que o Greg Williams tinha sido banido da NFL, não sabia que ele tinha voltado, e eu fiquei sabendo agora, e acho que pesa um pouco esse histórico dele. Bem, agora passando para Giants e Tampa Bay Buccaneers. O Giants venceu por 32-18. O Odell Beckham passou de 100 jardas. O Odell Beckham, que até o pessoal chamou um pouco a atenção, que ele, em determinado momento, ele jogou sem luva, né? Porque estava chovendo muito, então a luva estava ficando muito molhada, ele jogou sem luva. E teve uma grande partida, passou de 100 jardas. O Eli Manning lançou duas interceptações bem feias ali. Eu acho que foram dois arremessos bem ruins dele. Não, tem vezes que a interceptação acaba não sendo tanto culpa do quarterback, mas essas duas foram. E o James Winston continua melhorando bastante. Ele não lança uma interceptação desde a semana 4. Ele teve touchdown correndo com a bola. E acho que esse placar é um pouco enganoso, porque o Tampa Bay Buccaneers ali com o cronômetro já zerado tentou aquela jogada tipo de rugby, né? Que joga para um lado, aí joga para o outro. E acabou que sofreu o fumble e o Giants conseguiu levar para a endzone.
Então acho que é uma boa vitória pro Giants, porque numa divisão tão embolada como a NFC Leste, toda vitória é importante. O Giants está com 5 vitórias, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui os números. 5 vitórias e 4 derrotas, está no topo aí da divisão Leste. O Philadelphia Eagles está com 4 vitórias e 4 derrotas, está logo atrás. Se eu não me engano, eles se referem a isso como meio jogo atrás, né? Porque o Philadelphia Eagles tem a vantagem no confronto direto contra os Eagles. Os Eagles têm vantagem no confronto direto contra os Giants. Mas eu acho que tem que vencer esses jogos assim próximos e contra times como Tampa Bay Buccaneers, mesmo fora de casa, se os Giants querem conseguir mesmo a vaga nos playoffs. Zé, Miami Dolphins e Buffalo Bills. É incrível como o Miami Dolphins ele não consegue jogar bem contra o Buffalo Bills. A equipe jogou razoavelmente bem, mas começou muito mal a partida e isso matou o time. Depois, no segundo tempo, a equipe conseguiu jogar melhor, mas mesmo assim os Bills foram superiores. O LeSean McCoy correu bastante com a bola, o Tyrod Taylor correu bastante com a bola, o Carlos Williams correu bastante com a bola. Ou seja, o Buffalo Bills correu muito com a bola. O Tyrod Taylor ele lançou a bola 12 vezes no jogo inteiro por causa da vantagem que ele conseguiu ali no primeiro tempo. E todas as recepções em cima do Sammy Watkins, que jogou muito bem, mostrou que ele é realmente um wide receiver excelente, que a gente acaba não valorizando tanto os números dele, porque ele nunca teve um quarterback que lançasse tanta bola nele quanto o Odell Beckham tinha, mas tem até hoje com Eli Manning. Mas mesmo assim ele tem conseguido produzir muito bem com a equipe dos Bills. E pelo lado dos Dolphins, o Ryan Tannehill seguro lançando a bola ali. E para quem não sabe, ele era o wide receiver nos primeiros anos dele na faculdade em Texas A&M. E ele teve uma jogada que ele recebeu passes, o passe foi lançado pelo Jarvis Landry, e eles estão numa sintonia muito boa. E eu acho que no futuro eles podem formar uma boa dupla, mas o Dolphins ele tem que se reorganizar, porque com um bom treinador no próximo ano, a equipe pode sim ser uma equipe que dá trabalho e conquiste vitórias e quem sabe finalmente saia de temporadas negativas ou do 8-8 tradicional que a gente tem visto o Dolphins fazer há muitos anos. Bem, avançando um pouquinho mais, passando um pouco mais rápido agora pelos jogos, pra gente não estourar muito tempo. E eu vou passar agora pro Tennessee Titans e New Orleans Saints. Titans 34, Saints 28 na prorrogação. Engraçado que surgiram notícias que um dos motivos que levaram a demissão do Ken Whisenhunt foi justamente os esquemas da linha ofensiva, né? Que a administração dos Titans não estava nada satisfeita. E saiu o Ken Whisenhunt e no primeiro jogo após a saída dele o Marcus Mariota não foi sacado, né? Então acho que passava um pouco por ele mesmo. Os Saints até conseguiram parar o Titans ali no final do jogo, faltando 2:40 para acabar. Eles poderiam até ter tido ali uma oportunidade de desempatar o jogo, mas o Brandon Browner cometeu aquela deep pass interference, na interferência. A 17ª falta dele na temporada. Tá aí com o ritmo para terminar com 34 faltas, eu acho que deve ser um recorde da NFL. Não é possível que não seja. Aí os Saints até conseguiram recuperar a bola depois, tentaram um field goal de 46 jardas, mas ao contrário da última semana eles não conseguiram, né? A bola foi desviada ali pelo Tennessee Titans. O jogo foi para prorrogação e de novo na prorrogação a gente viu a diferença da saída do Ken Whisenhunt. O Tennessee Titans, que era um dos times aí mais conservadores, foram mais agressivos, né? Conseguiram o touchdown, né? Jogaram pelo touchdown. Muitas vezes o time corre com a bola ali algumas vezes para tentar ficar em posição de field goal, mas o Tennessee Titans foi agressivo, conseguiu o touchdown e a vitória. Os Saints aí que vinham numa sequência tão boa, perderam um jogo complicado aí pro Tennessee Titans em casa, eu acho que meio que enterra as chances aí do Saints de qualquer reação. Zé, Jacksonville Jaguars 23, New York Jets 28. Um jogo interessante, os Jets eles conquistaram mais uma vitória, mas não foi tão fácil. Os Jaguars estão sendo uma equipe que, apesar de ter 6 derrotas, estão complicando quem estão enfrentando. O Blake Bortles está jogando muito bem, está encontrando nos dois Allens, os wide receivers, o Allen Hurns e o Allen Robinson,
uma excelente dupla para ele conectar. TJ Yeldon correndo muito bem com a bola, sendo um bom running back. Esse grupo aos poucos parece se formar em torno desses 4 jogadores ofensivamente. O Julius Thomas ainda não conseguiu aquele jogo para ele assumir o time e mostrar que ele veio para ser o tight end, um alvo de segurança. O Marcellus Lewis tá ainda ali dividindo com ele o posto de principal tight end. E pelo lado dos Jets, Chris Ivory não conseguindo mais corridas longas, 26 jardas e 23 tentativas, mas 2 touchdowns. Ele chega na red zone, o cara é um perigo, você não pode dar moleza que ele consegue ganhar aquela 1-2 jardinhas que falta para a red zone e recebendo bem a bola. O Eric Decker aparecendo muito bem, o Brandon Marshall aparecendo muito bem. O grupo dos Jets, a defesa dos Jets e o grupo como coletivo do ataque está bem. Os Jets são uma equipe que provavelmente vão para os playoffs e não importa quem pegar. Provavelmente vai ser ou o Indianapolis Colts ou qual das outras 3 equipes que ganharem a divisão vai estar pior, mas não importa quem seja, vai ter trabalho enfrentando o New York Jets. O momento poderia ser o Denver Broncos também. Passando para o último jogo, né, o Atlanta Falcons perdeu por 16-17 para o 49ers. 49ers do Blaine Gabbert. E até o Zé postou uma foto na página aí durante o jogo, o estádio vazio lá em Santa Clara, né? Parece que estava metade vazio. E foi um dos momentos, acho que o pior momento da carreira do Colin Kaepernick, o momento mais baixo. O Blaine Gabbert sofreu uma lesão, ele teve que entrar, tentou um passe, até o passe foi bom, né? Mas acabou incompleto. E depois, quando o Blaine Gabbert voltou, a torcida comemorou, então você vê que é um momento bem complicado aí do Colin Kaepernick, e o 49ers conseguiu a vitória graças aí à defesa, né, que fez um ótimo trabalho parando o Devontae Freeman. O Dan Quinn, que começou aí, o pessoal até apontando ele como candidato aí a técnico do ano, teve umas escolhas ali complicadas, né, chutou o field goal ali na linha dentro da red zone, dentro da linha de 10 jardas até, acho, do Atlanta Falcons. Podia arriscar a quarta descida, resolveu chutar o field goal e acabou não conseguindo recuperar a bola de novo. Então, problemas sérios aí para o Atlanta Falcons, que começou tão bem a temporada, mas cada vez mais parece fogo de palha. Bem, esse foi nosso podcast de segunda-feira, com a análise de todos os jogos que rolaram aí no final de semana. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o José Paulo Mendes. Na quarta-feira a gente volta com mais um podcast aí, falando de todas as notícias aí da semana na NFL, provavelmente aí definição na situação do Big Ben, do Dion Lewis. Vamos ver como essas lesões aí vão se desenvolver, né? Ver o que os times aí vão anunciar. Até lá, tchau!